Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e da terra toda face renovai. 50 dias para um Pentecostes pleno, em clamor ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e da terra toda face renovai. Estamos no 31º dia de nossa preparação aí para vivermos um Pentecostes pleno. No 31º dia, aquele que convence o mundo contra o pecado. Aquele que convence o mundo contra o pecado. E durante esses 50 dias, nós estamos sendo acompanhados por esta relíquia belíssima da Beata Helena Guerra. Tem aqui, uma fagulha aqui de uma peça que tocou em seu corpo, uma relíquia dessa grande apóstola do Espírito Santo. Essa mulher que se debruçou sobre o Espírito, essa mulher que se deixou inspirar e que lutou contra o pecado, unida à força do Espírito Santo. Mas para que também nos preparemos bem nesses 50 dias e para que possamos colher os frutos e não deixemos de clamar ao Espírito, nós vamos rezar a ladainha ao Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Divino Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela vossa milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores nós os rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia, nós os rogamos,
ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós os rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós os rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós os rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 31º dia, aquele que convence o mundo contra o pecado. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38. O Espírito Santo, como aquele que convence o mundo quanto ao pecado, é uma expressão tomada da encíclica Dominum et Vivificante, do Papa João Paulo II. O Papa se inspira nas palavras de Jesus em seu discurso de despedida no cenáculo, em que ele promete enviar seu Espírito, que quando vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, que está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8. Em seguida, Jesus explica que esse pecado consiste em não crer nele. Aquele que nos cria, inspira, aquece, ilumina, também nos convence. O que seria isso? Vamos ver. Aqueles que recebem o Espírito Santo se tornam evangelizados e evangelizadores, ou seja, pessoas que anunciam a boa notícia da salvação em um mundo que não está convencido disso. O mundo significa aqui aqueles que não creem em Jesus e que estão em uma condição de pecado. Evangelizar é convencer, é dizer, convertei-vos e crede no Evangelho. É anunciar esse querigma, essa novidade de vida que Jesus nos trouxe. De onde vem a força para convencer as pessoas? De argumentos teológicos ou doutrinas bem articuladas. Infelizmente, todas as doutrinas do mundo não são capazes de convencer um coração. Apenas a força e a unção do Espírito Santo nos dão esta capacidade. Convencer quanto ao pecado e quanto à justiça tem como finalidade a salvação do mundo, a salvação da humanidade. O Espírito Santo que assume o Filho, a obra da redenção, o Espírito Santo que assume do Filho a obra da redenção do mundo, assume por isso mesmo a função de o convencer quanto ao pecado em ordem à salvação. Nesse convencer quanto ao pecado, descobrimos uma dupla dádiva, o dom da verdadeira consciência, reconhecer-se pecador, com o dom da certeza da redenção. O Espírito conduz o homem à salvação. Convencer não significa vencer o outro, mas vencer com o outro. O evangelizador não é alguém que impõe suas ideias e convicções, mas alguém que convence. O Espírito Santo, que antecede a ação do missionário, predispõe os corações para estarem convencidos do pecado que os afasta da vida e da salvação, que abre as portas para a vida plena. Oremos pedindo ao Espírito Santo para que venha nos convencer e venha nos ajudar a convencer ao mundo quanto ao pecado, porque é só o Espírito que convence. Nossas palavras elas terão eficácias na vida das pessoas
se nós estivermos cheios e imbuídos do Espírito Santo, porque sairão como brasas vivas e chegarão aos corações e as trarão para nosso Senhor Jesus Cristo. Então oremos. Ora lá bandari que tere bandaralá. Vinde Espírito Santo, que convenceis o mundo quanto ao pecado. Ora lá bandari erere bandaralá. Ora lá bandari que tere baralá. Dai-nos a palavra certa para a pessoa certa. Erere bandari aralá baralá yaralá baralá yaralá. Na hora certa, do jeito certo, ó Espírito Santo. Xerere bandari que tere bandará. Ensinar-nos a convencer com ternura e respeito. Ora lá bandari que tere bandaralá baralá yaralá. Com a força dos argumentos espirituais, Espírito Santo. Erere bandari que tere bandaralá. E também do nosso testemunho de vida. Ora lá bandari que tere. Livrai-nos dos debates inúteis sobre falsas verdades religiosas. Erele bandari que tere bandaralá baralá yaralá. Fazei de nós anunciadores da verdade que convence. Ora lá bandari que tere bandaralá baralá. Esteja sobre nós, ó Santo Espírito. Xerere bandari que tere bandaralá. Para convencer-nos, para nos livrar, mas também para nos fazer abandonar a vida de pecado. Xerere bandari que tere bandaralá baralá yaralá. Ora lá bandaralá. Erere, vem sobre nós, ó Santo Espírito, para que possamos permanecer unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.